Olá, pessoal! Os loucos por cinema gostam muito de histórias sobre criminosos brilhantes que enganam a polícia e realizam esquemas completamente inimagináveis, como assaltos incríveis, por exemplo. Mas, na vida real, tudo está longe de ser sempre tão bonito e perfeito. A verdade é que, de vez em quando, as autoridades topam com criminosos que, digamos, não são muito inteligentes e certamente não têm lá muita sorte. Em vez de se esconder ao infringir a lei, eles cometem atos tão absurdos que logo vão parar detrás das grades. Quer dar uma olhada nesses gênios do mundo do crime? Então, vamos lá. Tatuagem de um assassinato. Muitos criminosos têm orgulho do que fizeram e não há nada de bom nisso. Mas, às vezes, seu orgulho pode ajudar a polícia. Em 2008, Anthony Garcia foi detido por dirigir com a carteira vencida. Como ele era aparentemente um membro ativo da famosa gangue Riviera 13, além de fotografar o cara, a polícia decidiu também fazer fotos de suas inúmeras tatuagens. E quando o sargento Kevin Lloyd olhou atentamente as imagens, reconheceu uma cena dolorosamente familiar. A tatuagem do Anthony Garcia retratava com precisão um assassinato que aconteceu no dia 23 de janeiro de 2004. Tudo, desde a placa até a posição das lâmpadas, da trajetória das balas até outros detalhes indicavam que o cara tinha tatuado no peito a sua confissão. No crime tatuado, um helicóptero atira na vítima e Chopper, helicóptero em inglês, é justamente o apelido de Anthony Garcia. O resultado disso foi que o orgulho, a arrogância e um bom tatuador puseram o cara detrás das grades. Currículo antes do assalto. O que fazer se você não foi contratado para trabalhar numa loja, mas precisa muito de dinheiro? Roubá-la. Não, na verdade não vale a pena fazer isso, mas seria uma situação incrivelmente cômica. Dopey Umar Mirza, de 26 anos, decidiu assaltar uma loja chamada Paddy Power, em Birmingham, depois que ele não conseguiu um emprego lá. O cara, como esperado, cobriu o rosto com uma máscara e até conseguiu um bom valor, cerca de $22 mil. Mas o Dopey tirou a máscara quando estava saindo da loja e nem pensou nas câmeras de segurança. Foi com a ajuda delas que os donos da loja imediatamente reconheceram o cara. Afinal, recentemente ele tinha tentado conseguir um emprego com eles. Eles rapidamente acharam o currículo do assaltante azarado e todas as informações, incluindo o endereço e o número de telefone, foram imediatamente dadas à polícia. O resultado disso tudo é bastante previsível. Dopey foi preso. Cartão de crédito roubado. Flora Lunsford parou em um posto de gasolina em Pine Bluff, Arkansas. Depois de encher o tanque, ela entrou na loja e, enquanto isso, um homem desconhecido roubou sua bolsa e desapareceu rapidamente. É uma pena, é claro, mas isso acontece. Por que essa história entrou na nossa lista? O que aconteceu foi que essa história continuou. 2 dias depois, a Flora estava trabalhando de garçonete a apenas 2 quarteirões do posto de gasolina. Um de seus clientes deu a ela um cartão de crédito para pagar pela comida. Quando Flora chegou à caixa registradora, ela descobriu que o cartão tinha o nome dela. Esse era o cartão dela. A garçonete imediatamente chamou a polícia. Os policiais de Pine Bluff chegaram rapidamente e algemaram o criminoso. Eles também o revistaram e encontraram a carteira de motorista, o cartão do seguro social e vários outros cartões de crédito no nome da Flora Lunsford. O cara foi preso imediatamente. Ligações antes do roubo. Parece difícil surpreender a polícia com algo, afinal eles se deparam regularmente com coisas que as pessoas comuns nem imaginam. No entanto, em Connecticut, até mesmo os policiais ficaram surpresos com o comportamento de uns caras que decidiram assaltar um banco e informaram sobre o roubo com antecedência. Um funcionário do banco recebeu um telefonema de uma pessoa exigindo separar $100 mil antes que seu cúmplice chegasse. Caso contrário, assegurou o criminoso, as consequências seriam terríveis. O funcionário desligou e ligou imediatamente para o 911. Portanto, quando o ladrão chegou ao banco, os funcionários já tinham feito contato com a polícia. Depois de pegar o dinheiro, o assaltante pediu educadamente para que o deixassem sair do banco. A essa altura, já havia carros patrulha no local. O cara saiu e deu de cara com um policial que ordenou que ele parasse. Em vez disso, o ladrão tentou fugir para o carro, onde seu cúmplice estava esperando por ele. Ambos foram presos sem problemas. A polícia identificou o assaltante como Albert Bailey, de 27 anos. O parceiro dele era um menor de idade. Papai Noel. Se o Papai Noel entra nas casas pelas chaminés todos os anos no Natal, por que não usar esse método para um esquema criminal?
Bem, minimamente porque as histórias infantis não têm muito a ver com a realidade. Keith Allen Schlutz, de 28 anos, de Ridgecrest, e seus parceiros decidiram tentar entrar em uma casa através da chaminé, e ele ficou entalado. O Keith não conseguia nem voltar para o telhado, nem descer até a casa, e pelo que parece, um de seus parceiros entrou em pânico. Devido à grande movimentação para tentar soltar o ladrão, o alarme disparou e logo a polícia apareceu no local. Segundo as autoridades, essa foi uma das detenções mais fáceis de suas vidas e provavelmente uma das mais divertidas também. Para tirar Schlutz da chaminé, foi necessária a ajuda dos bombeiros. O cara todo sujo de fuligem foi acusado de furto. Os seus parceiros, no entanto, conseguiram escapar antes da chegada da polícia. Talvez eles já tenham outra casa em mente, uma com uma chaminé mais larga. Roubo sonolento. Às vezes, se o cansaço for grande demais, as pessoas podem simplesmente adormecer no local de trabalho. Mas e se o local de trabalho for uma cena do crime? Pois é, quebrar a lei pode ser um trabalho muito exaustivo. Freeze! Um cara chamado Christopher Provazek ficou muito cansado quando invadiu a casa de Kevin Connolly. O ladrão vasculhou os armários, pegou um traje de esqui novo, um iPad, um laptop, um violão e até as cinzas do cachorro do Kevin. Amigo, por que você precisa dos restos do pobre cachorro? Você nem sequer pode vender isso. Seja como for, Provazek já tinha ido até a sua casa várias vezes com os produtos do roubo e voltado antes de sentir que estava cansado. E então o ladrão não encontrou uma ideia melhor do que deitar para descansar na mesma casa que ele tinha roubado, usando uma roupa do Kevin. Ele logo foi encontrado pela polícia, que chegou após a ligação do dono da casa, que estava muito surpreso. Ladrão preso. Muitas pessoas, temendo que intrusos entrem em suas casas, geralmente fecham todas as janelas antes de sair, mas esquecem a janela do banheiro. Através dela, facilmente dá para invadir uma casa, a menos, é claro, que você seja Shin Krashaw, que tentou entrar na casa de outra pessoa através de uma janela do banheiro e ficou preso. O incidente ocorreu na cidade de Radcliffe, no condado da Grande Manchester, em dezembro de 2016. Uma mulher idosa que voltava do mercado percebeu que a janela do banheiro no segundo andar de sua casa estava aberta e um homem desconhecido estava pendurado nela. Ou melhor, suas pernas estavam penduradas. A polícia encontrou o ladrão entalado a uma altura de 4,5 metros. É difícil imaginar uma situação mais cômica, portanto os policiais morreram de rir. Os bombeiros que chegaram ao local levaram 20 minutos para remover o homem da janela e entregá-lo à polícia. No chão, Crawshaw, que além de tudo machucou a orelha, confessou imediatamente a tentativa de roubo. Isso não foi nenhuma surpresa, já que dificilmente dá para arranjar uma desculpa quando você precisou ser resgatado da janela de outra pessoa. Como resultado, o tribunal condenou o homem a 2 anos e 5 meses de prisão. Será que o juiz conseguiu manter uma expressão facial séria enquanto estudava o processo? Para-choques esquecido. Provavelmente esse é um pesadelo para qualquer motorista. Voltar para o seu carro e descobrir que alguém bateu nele e nem sequer deixou o contato. Simplesmente desapareceu da cena do crime. O reparo de automóveis é uma coisa muito cara e ninguém quer precisar disso. Mas um motorista de Queensland teve muita sorte. Ao voltar para o seu carro, ele descobriu que alguém havia batido nele. O culpado fugiu, mas esqueceu o para-choque na cena do crime. O para-choque com a placa. As fotos do para-choque foram postadas na página do Facebook Dashcam Owners Austrália e viralizaram rapidamente. As pessoas escreveram milhares de comentários, entre os quais estavam algumas ideias realmente originais. Por exemplo, um dos usuários sugeriu que o proprietário do carro amassado colocasse a placa na frente do seu carro e passasse por alguns radares de velocidade. Assim, porque a vingança é um prato que se come frio. Casa roubada 2 vezes. Na maioria das vezes, os criminosos que vão assaltar uma casa escolhem cuidadosamente o alvo adequado. Eles olham os bens do proprietário, calculam o horário em que todos os membros da família estão ausentes, planejam rotas de fuga, se certificam de que não há um Kevin McAllister na casa. Bem, vocês entenderam, mas o ladrão britânico Darren Kimpton decidiu que se preparar é para os fracos. Primeiro, ele escolheu uma casa, mas não conseguiu entrar nela. A única coisa que conseguiu foi se cortar, deixando seu DNA no local. Em algum momento, o Darren deveria ter percebido que a sorte não estava do seu lado naquele dia, mas em vez disso, o cara decidiu fazer outra tentativa de assalto. Mas a outra casa que ele escolheu já tinha sido roubada naquela noite, e quando Darren enfiou a mão no vidro quebrado e tentou abrir a porta, lá dentro
dentro não estava apenas o dono da casa, mas também a polícia que estava conversando com ele. Ops! Percebendo seu erro, Darren tentou escapar, mas foi detido após uma breve luta. No entanto, depois descobriram que o cara tinha um motivo bastante incomum para cometer o crime. Naquela época, ele era sem teto e não tinha dinheiro para comprar presentes de Natal para sua mãe e pai idosos. Sim, Darren só queria organizar uma festa para seus pais e para isso tentou entrar em uma casa já roubada. Cheque de 360 bilhões. Será que é fácil se tornar um bilionário? Charles Ray Filler, um rapaz de 21 anos do Texas, decidiu que tinha um esquema ideal para ficar rico. Ele foi ao banco e disse que queria descontar um cheque. Parece ser uma ação completamente comum, mas o valor do cheque era simplesmente insano, 360 bilhões. Não, sério, o que ele esperava? Os caixas, surpresos com o número de zeros, suspeitaram que algo estava errado e imediatamente chamaram a polícia. Filler, é claro, assegurou que o cheque era válido. O cara disse que o recebeu da mãe de sua namorada para a abertura de um estúdio de gravação. No entanto, a mulher disse que não estava ciente do que estava acontecendo e que o sujeito não tinha o direito de pegar, muito menos de descontar seus cheques. Além disso, a família não tinha e nunca teve aquela quantidade de dinheiro. Portanto, não está claro com o que o infeliz criminoso estava contando. Talvez ele simplesmente gostasse muito de música. Enfim, Filler, é claro, foi preso por suspeita de fraude, mas depois liberado sob fiança de $3.750.